Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Nos bairros arborizados de Green Valley, um subúrbio rico de Connecticut, onde as sebes eram aparadas com perfeição e cada casa parecia ter saído de uma revista de arquitetura contemporânea, morava Madison Clark. Aos 38 anos, Madison personificava o sucesso pelos mais exigentes padrões da costa leste. Filha da alta sociedade nova-iorquina, formada pela Universidade de Columbia com uma passagem pela Silicon Valley, ela e 2 sócios fundaram um fundo de investimento especializado em tecnologia educacional. Elegante, mas sem ostentação, ela usava ternos discretos, porém impecáveis, e dirigia um Tesla branco como a neve. Tudo nela inspirava controle, maestria e desempenho. Ela morava em uma casa projetada por um renomado arquiteto japonês, toda de vidro, com ângulos agudos e linhas minimalistas. Lá dentro, tudo era refinado: móveis escandinavos, obras de arte contemporâneas, automação residencial de última geração. Nada se destacava. Nada era deixado ao acaso, exceto por uma coisa, talvez a mais importante de todas: o silêncio do filho. Ethan, de 7 anos, era seu único filho, seu milagre, e sua dor mais profunda. Diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, após meses de suspeitas e consultas confusas, Ethan nunca havia pronunciado uma única palavra inteligível. Às vezes, emitia sons, mas eles pareciam flutuar em um mundo próprio. Não respondia ao seu nome, evitava o olhar dos outros e passava horas alinhando brinquedos, virando as páginas de livros ilustrados com uma precisão quase religiosa ou girando as rodas de um carrinho de brinquedo como se a própria repetição fosse uma oração secreta. Madison tentará de tudo. Fonoaudiólogos renomados em Nova York, terapeutas ocupacionais especializados em Boston, escolas particulares que custavam tanto quanto um semestre em Harvard. Ela até frequentara retiros de comunicação consciente para mães de crianças neurodivergentes. Mas nada parecia atingir Ethan. Ele permanecia trancado em seu próprio mundo, e cada fracasso apertava ainda mais o cerco em torno do coração de Madison. O casamento dela não sobreviveu a essa pressão invisível. Seu ex-marido, Daniel, finalmente a deixou, dizendo que se sentia inútil, modesto, que não estava à altura da rotina diária. Ele havia reconstruído sua vida com uma colega mais jovem, enquanto Madison, por outro lado, se mantinha firme apesar da disciplina e das noites sem dormir. Ela havia construído uma fortaleza em torno de sua dor. Controlava tudo, exceto o que mais queria controlar: a voz do seu filho. Exausta, ela finalmente cedeu em um ponto que considerava secundário: a vida doméstica cotidiana. Uma vizinha recomendou uma mulher de confiança. Sem fazer muitas perguntas, Madison aceitou. Assim chegou Grace Thompson, uma mulher negra na casa dos 40, de pele morena e um olhar tão calmo quanto um rio depois da chuva. Ela tinha o tipo de presença que nunca invade um espaço, mas o transforma silenciosamente. Todas as manhãs, ela entrava pela porta com a mesma pontualidade, a mesma discrição. Tirava os sapatos antes de entrar, falava pouco e trabalhava com rapidez e eficiência. A casa, já imaculada, tornou-se pacífica. Mas o que Madison não percebeu imediatamente foi a maneira como Grace estava olhando para Ethan. Ela não o olhou com pena, nem com medo, nem mesmo com a distância gentil que os adultos frequentemente adotavam em relação a crianças autistas. Não. Grace observava como se observasse algo precioso. Como se estivesse ouvindo além do silêncio. Ela limpava em silêncio, mas falava baixinho. Com ele. Quase sussurrando. Frases simples, palavras curtas, em línguas estrangeiras. Às vezes era espanhol. Outras vezes, um inglês estranho e musical que Madison não reconhecia. Certa vez, ela achou ter ouvido sons que lembravam canto. Mas Madison, absorta em suas chamadas do Zoom, seus prazos, suas dúvidas, não lhes deu atenção. Ela via Grace como uma ajudante valiosa, mas substituível. Uma presença reconfortante, certamente, mas silenciosa. Uma mulher simples. Ela ainda não sabia que aquela mulher carregava mundos inteiros dentro de si. E menos ainda que Ethan, por trás de seu aparente silêncio, os ouvisse. Numa tarde de outono, enquanto as folhas ruivas dançavam no caminho de pedras brancas, Madison decidiu ir para casa mais cedo do que o esperado.
Uma reunião cancelada em cima da hora, um cansaço incomum, ou talvez um palpite. Ela não tinha certeza. Estacionou o carro em frente à casa, desligou o motor e ficou em silêncio por um momento, com as mãos no volante. Então, entrou. Ao abrir a porta, nenhum som a alcançou. Ela caminhou pelo corredor, com os calcanhares repousando suavemente no chão de madeira. Ao chegar à sala de estar, congelou. Literalmente. A cena que ela viu a atingiu como um relâmpago. Ethan, sentado de pernas cruzadas sobre o grande tapete trançado, não virava páginas nem alinhava objetos. Ele olhava fixamente para Grace, como se absorvesse cada palavra, cada gesto. Ela estava agachada à sua frente, segurando um pequeno pandeiro colorido. O sol entrava pela janela saliente, iluminando a cena com um halo quase surreal. E então ela ouviu as palavras. Não da Grace, mas do Ethan. Uma voz suave e hesitante, mas muito real. Uma voz que ela nunca ouvirá antes. Ele repetiu. Zaijian. A palavra flutuou no ar como uma bolha de sabão. Mandarim. Grace, sorrindo, corrigiu-o gentilmente, pronunciando a sílaba mais lentamente, modulando o tom como uma melodia. Ethan repetiu, com um pouco mais de precisão. Então ela mudou de idioma. Asante. Asante. Ethan repetiu, concentrado, com os olhos brilhando. Obrigado. Obrigado. Swahili. Francês. Depois, japonês. A cada vez, Ethan imitava, não perfeitamente, mas com tanto empenho que os olhos de Madison lacrimejavam. Ela não entendia tudo, mas sabia que um milagre estava acontecendo diante de seus olhos. Sem pensar, ela entrou na sala, com a voz trêmula, entre raiva, incompreensão e esperança. O que você está fazendo com ele? Grace olhou para ela. Endireitou-se lentamente e colocou o pandeiro calmamente no tapete. Seu rosto estava sereno, mas seu olhar era sério, quase grave. Estou falando com ele. Mas, ele está falando. Ele nunca fala. E agora? Ele entende? Ele está se repetindo? Sim. Porque ele ouve tudo, Sra. Clark. Sempre ouviu. O silêncio se instalou. Apenas o tic-tac fraco do relógio de parede nos lembrava que o mundo continuava a girar. Acho que ele pensa em sons. Em ritmo. Talvez até em música. Palavras, para ele, não são ferramentas lógicas. São vibrações. Cores. E línguas estrangeiras, especialmente aquelas que ele não conhece, o atraem. Elas o despertam. Elas o acalmam. Madison cambaleou levemente. Sentou-se no sofá, incapaz de tirar os olhos do filho, que agora tocava as teclas de um pequeno xilofone com infinita delicadeza. Explique-me. Quero saber tudo. Então Grace lhe contou. Ela nasceu em Nova Orleans, filha de um pai professor de história afro-americana e de uma mãe que cantava jazz nos clubes da Bourbon Street. Desde cedo, ela se envolveu com palavras, ritmos, línguas e silêncios. Seu pai lhe falava sobre a herança africana, a memória enterrada nas canções dos escravos, o poder da linguagem. Sua mãe a ensinou a ouvir os silêncios entre as notas. Brilhante e apaixonada, ela estudou linguística e depois se especializou em neurolinguística na Universidade de Chicago. Publicou artigos sobre a musicalidade da linguagem em crianças autistas e participou de programas inovadores que combinavam música e aprendizado. Era conhecida em certos círculos. Respeitada. Convidada para palestrar. E então, numa noite de inverno, tudo desabou. Um acidente. Uma estrada congelada. Seu marido, Aaron. Seu filho, Malik. Ambos morreram instantaneamente. Ela, a única sobrevivente, gravemente ferida, destruída por dentro. Depois disso, ela deixou para trás tudo que a conectava à sua vida anterior. Vendeu a casa, fechou as contas da empresa, recusou convites, empregos e entrevistas. Tornou-se uma sombra. Green Valley fora um refúgio. Ela não conhecia ninguém lá. Tinha aceitado trabalhos diversos: empregada doméstica, governanta, cozinheira. Não para sobreviver financeiramente. Ela tinha o suficiente para viver modestamente. Mas para não existir mais aos olhos do mundo.
Eu não queria que minha dor se tornasse moeda, disse ela suavemente. Eu não queria ser definida pelas minhas perdas. Madison ouviu, chateada, sem saber se chorava ou se pedia desculpas profusamente. Você deveria ter me contado. Talvez. Mas eu não queria te impressionar. Eu não estava procurando um emprego. Eu estava procurando silêncio, paz. Ela olhou para Ethan, que a encarava agora, como se sentisse que algo havia mudado no quarto. Mas seu filho me trouxe de volta à vida. Foi naquele momento que Madison percebeu que seu mundo havia virado de cabeça para baixo. Não apenas por causa das palavras de Ethan, mas porque ela acabará de vislumbrar, naquela mulher que ela julgava invisível, uma luz que ela não conseguia ver. Uma luz rara, autêntica, poderosa. Uma esperança que ela não ousava mais ter esperança. Na manhã seguinte, Madison convidou Grace para sentar na varanda, com o caderno na mão e os olhos brilhando com nova energia. Não quero mais que Ethan sobreviva em silêncio. Quero que ele viva em cores. Você o despertou. Ajude-me a guiá-lo. Quero que você se torne o guardião dele. Oficialmente. Em tempo integral. Grace hesitou, surpresa. Seu passado, ainda frágil, a fazia temer qualquer apego. Mas, pensando em Ethan, em seu olhar focado, em seu jeito de cantar as palavras em vez de pronunciá-las, ela compreendeu que algo irreversível havia acontecido. Ela aceitou. Juntos, eles construíram um programa sob medida. Não uma agenda rígida, mas uma trilha sonora fluida e animada. Grace chamou isso de a escola do coração. De manhã, era alemão, estruturado, preciso, quase rítmico. Ela o ensinava enquanto cozinhava, nomeando os utensílios e ingredientes. Ao meio-dia, durante o almoço, ela mudou para o árabe, uma língua que associava ao calor humano e a histórias antigas. Os sons guturais faziam Ethan rir. À tarde, era italiano, expressivo, musical, lúdico, perfeito para acompanhar jogos, passeios no jardim. À noite, na hora de dormir, ela sussurrava palavras para ele em Wolof, a língua da sua alma, que um dia aprenderá através do amor. Cantava-lhe doces canções de ninar, poemas que ele repetia baixinho. Ethan não falava como as outras crianças. Ele nem sequer falava pelos padrões convencionais. Mas ele se comunicou. Com suas mãos, seus olhos, seu corpo. Com palavras espalhadas por todas essas línguas, às vezes inventadas, às vezes cantadas. Ele desenhava letras no ar, escrevia sinais estranhos em grandes folhas de papel, que depois explicava com uma mistura de gestos e sons. Ele nomeou o mundo à sua maneira e, acima de tudo, sorriu. Aquele sorriso. Madison nunca o tinha visto antes. Era um sorriso de ancoragem, de alegria verdadeira, de pertencimento. E algo mudou nela também. Madison, que sempre quis controlar a vida do filho, corrigi-lo, encaixá-lo nas caixinhas do mundo comum, começou a segui-lo em vez de guiá-lo. Ela começou a aprender algumas palavras em Wolof, a cantarolar em árabe. Tomou notas. Pediu a Grace que explicasse, repetidas vezes, como aquele milagre funcionava. Um dia ela disse: "O que ele está passando não pode ficar só na nossa casa. Precisamos que outras crianças, outros pais, saibam que é possível." Foi assim que ela lançou uma fundação, que ela batizou de Vozes do Mundo, para crianças que pensam musicalmente. Grace tornou-se diretora educacional. Ela aceitou com humildade, sempre colocando as crianças em primeiro lugar, recusando entrevistas e evitando os holofotes. Mas a história se espalhou. Chocou. Inspirou. A mídia fez um documentário sobre isso, As 9 Línguas de Ethan. Vimos uma criança diferente, mas livre. Uma criança que, graças a uma voz suave, havia redescoberto seu próprio canto. Anos depois, em uma grande sala de conferências em Kyoto, Ethan subiu ao palco. Ele havia crescido. Seus gestos ainda eram um pouco atípicos, mas cheios de graça. Seu olhar era franco, direto e profundo. Ele falou: Olá, konnichiwa. Boa tarde. Ele falava uma mistura fluente de inglês, espanhol e japonês. Às vezes, parava para desenhar uma palavra no quadro. Às vezes,
Cantava um termo para explicá-la. Sua apresentação se concentrou na musicalidade do cérebro. Ele disse: cada cérebro tem uma melodia. E às vezes é preciso ouvir mais devagar, mais profundamente, para ouvir o que as palavras não dizem. Na primeira fila, Grace observava em silêncio. Ela não estava tomando notas. Não sorria excessivamente. Mas uma lágrima escorreu de seus olhos. Discreto. Autêntico. Uma lágrima pura de gratidão. Ela não queria a luz. Ela nunca a havia procurado. Mas naquele dia, ela sabia que tinha sido a centelha de uma sinfonia. Porque às vezes tudo o que é preciso é uma voz suave, com um olhar paciente, e de uma linguagem inesperada. Transformar um silêncio em uma sinfonia. E para lembrar ao mundo que cada criança carrega dentro de si uma canção única, que cabe a nós aprender a ouvir.